Nós podemos dizer que sim, em grande medida por força do envelhecimento populacional e também devido à carga de determinadas doenças cardio- e cerebrovasculares. Neste momento, se pensarmos nas síndromes demenciais, estima-se que cerca de 200 mil portugueses apresentem uma demência e até 2080 este número irá duplicar para 450 mil, o que é uma questão mesmo muito relevante. Depois, se pensarmos noutras doenças, como o acidente vascular cerebral, a incidência anual é de cerca de 25 mil casos. Mas a realidade é que muitos destes casos poderiam ser evitados se nós abordássemos aqui, portanto, fatores de risco que estão intimamente relacionados com o nosso estilo de vida, que são modificáveis por essa razão. Eu, enquanto neuropsicóloga, trabalho muito com sobreviventes de AVC. Nós sabemos atualmente que o AVC representa a principal causa de mortalidade e de morbilidade a longo prazo no nosso país. Ou seja, a cada hora que passa, estima-se que cerca de 3 portugueses tenham um AVC. Desses 3, um português irá sobreviver sem qualquer sequela, outro irá falecer e o terceiro irá sobreviver, mas com sequelas que são muitas vezes permanentes. Podemos, portanto, dizer que o AVC é uma questão de saúde pública muito importante. Temos aqui dados que nos têm mostrado, dados encorajadores que nos têm mostrado que cerca de 90% dos AVCs são preveníveis se nós gerirmos um conjunto de fatores de risco que são modificáveis, que se estima serem 11. Falamos aqui da hipertensão arterial, da diabetes mellitus, falamos aqui do consumo de álcool e de tabaco, falamos aqui da obesidade e, neste caso, da gordura visceral em concreto. Falamos também no stress e lá está, na forma como o stress causa inflamação no nosso cérebro. Falamos também aqui nas doenças cardíacas como um grande fator de risco e outros fatores que são também importantes. O acidente vascular cerebral é, como disse há pouco, a principal causa de mortalidade e incapacidade a longo prazo no nosso país e pode ser definido como um evento súbito que causa uma disrupção ou uma interrupção no fluxo sanguíneo para o cérebro. Existem 2 subtipos principais de AVC. O mais frequente é o AVC isquémico, que é responsável por cerca de 85% de todos os casos de AVC. E o AVC isquémico acontece quando uma artéria cerebral está obstruída por um coágulo ou por gordura e o sangue deixa de passar e deixa de nutrir o cérebro com oxigênio e nutrientes, causando aqui a morte dos neurónios numa determinada região, o que vai depois resultar em dificuldades ou déficits neurológicos específicos. Por outro lado, temos o AVC hemorrágico, que é menos frequente, portanto, corresponde a 15% de todos os casos de AVC e ocorre quando uma artéria cerebral rompe. E o que é que acontece? O sangue vai ir diretamente para o tecido encefálico e isso vai causar a morte dos neurónios. Então, a reabilitação cognitiva é uma intervenção altamente personalizada, que é baseada na evidência científica e que compreende um conjunto de abordagens e de técnicas de intervenção que visam essencialmente otimizar o funcionamento cognitivo, promover o bem-estar, a qualidade de vida e, em última instância, a funcionalidade de pessoas que, neste caso, sobrevivem a lesões cerebrais adquiridas, como sobreviventes de AVC, de traumatismos crânioencefálicos, de encefalites, mas também outras doenças neurológicas, como a epilepsia, a esclerose múltipla e até pessoas que têm uma doença neurodegenerativa, como uma síndrome demencial, e a reabilitação cognitiva pode ser, portanto, implementada nas fases iniciais deste tipo de doenças neurodegenerativas. A reabilitação cognitiva, portanto,
tem por base três grandes pilares, três grandes abordagens. Por um lado, a restituição, e aqui o nosso objetivo com a restituição é nós conseguirmos de alguma maneira recuperar de forma integral a função cognitiva que é afetada. Isso irá depender da precocidade da intervenção, ou seja, quanto mais cedo nós intervirmos, idealmente na janela de recuperação espontânea do cérebro, que é essencialmente nos primeiros 6 meses, em que o nosso cérebro está a recuperar espontaneamente e irá ativar aqui mecanismos de neuroplasticidade que podem ser, portanto, amplificados com uma intervenção dirigida, tanto melhor, não é? A restituição é basicamente isto. Nós habitualmente não conseguimos intervir tão cedo na prática clínica habitual, por isso adotamos outro tipo de abordagem, por exemplo, a substituição, que tem que ver aqui com precisamente a utilização de recursos cognitivos ou circuitos neuronais alternativos para desempenhar funções que foram perdidas. E aqui eu gosto de pensar no funcionamento do cérebro como se fosse uma orquestra. Vamos imaginar que na sequência de uma lesão cerebral, neste caso de um problema na orquestra, nós perdemos os violinos. Então nós teríamos de arranjar, portanto, outros instrumentos que, de alguma maneira, conseguissem desempenhar o papel dos violinos. E podemos pensar, neste caso, em instrumentos de cordas. E se calhar o ideal seria o violoncelo, não é? Não soaria da mesma maneira que um violino, mas seria um som aproximado. E neste caso, através da substituição, nós pretendemos capitalizar ou tirar proveito de funções que também estão mantidas, preservadas na sequência de uma lesão cerebral, portanto, cujos circuitos neuronais suportam a realização destas funções, como, por exemplo, a memória implícita, uma memória que não depende tanto de um processamento consciente, e aqui o que nós fazemos é tentar contribuir para que a pessoa aprenda determinadas tarefas de forma quase que implícita, inconsciente, através da repetição de uma sequência de etapas. Isto pode ser, por exemplo, aprender a se deslocar de casa até o trabalho ou de casa até o hospital, aprender a confeccionar uma determinada receita, aprender a gerir, portanto, a sua medicação e a tomá-la corretamente, mas isto tudo implica, lá está, muita repetição e recorrer a recursos cognitivos que estão mantidos. Depois temos um outro pilar, que é a compensação. Quando não é possível restituir a função, quando é mais difícil substituir, nós podemos recorrer a determinados auxiliares, neste caso de memória, ou estratégias compensatórias, que são internas ou externas, com o objetivo de aumentar a funcionalidade. E neste caso, sabemos que a memória, por exemplo, é uma função que dificilmente responde bem a práticas de restituição. Portanto, a compensação com auxiliares de memória, com sinaléticas, com, portanto, aqui os cadernos, as listas de tarefas, os gravadores, podem ser aqui estratégias alternativas para fomentar aqui a autonomia no cotidiano da pessoa. Como disse há pouco, a reabilitação cognitiva é uma prática baseada na evidência e enquanto neuropsicólogos de intervenção, nós recorremos a vários modelos teóricos. Portanto, não existe um modelo único que nos suporte no processo de intervenção. São vários. Portanto, é por isso que eu digo que a neuropsicologia é uma área altamente interdisciplinar e transdisciplinar, porque acaba por beber conhecimento de várias disciplinas. Mas, se nós pensarmos em diferentes técnicas, temos que começar por pensar nas intervenções psicoeducativas. Quando, por exemplo, alguém tem um acidente vascular cerebral, o nosso papel enquanto neuropsicólogos é realmente instruir a pessoa que sobreviveu à lesão cerebral sobre o modo como o seu cérebro funciona. A ideia é que esta pessoa se torne uma especialista no funcionamento do seu cérebro, entendam o que lhe aconteceu, como é que isso impactou a sua vida e como é que pode prevenir novos eventos cerebrovasculares. E aqui é muito importante nós integrarmos a família no processo e promovermos aquilo que se chama literacia em saúde do cérebro.
é crucial. Depois, por outro lado, temos uma técnica subejamente falada, que é o treino cognitivo. Ouvimos falar do treino cognitivo e é uma intervenção também baseada na evidência. Consiste na realização de atividades dirigidas para o treino de determinadas funções cognitivas, como a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, que podem estar em prejuízo na sequência de uma lesão cerebral, e isto é feito de forma intensiva, estandardizada e de forma hierarquicamente organizada, ou seja, nós começamos sempre por intervir em funções de suporte, como a atenção, e depois gradualmente vamos escalando para funções de ordem superior, como o raciocínio, a tomada de decisão, o planeamento. Cada vez mais se recorre, portanto, a tarefas de treino cognitivo informatizadas, portanto, para além daquelas de papel e lápis que são conhecidas de todos nós, as novas tecnologias vieram aqui contribuir para que o processo de treino cognitivo fosse mais ecológico. E o que é que isto significa? Significa que nós, a partir destas novas tecnologias, conseguimos integrar tarefas de treino cognitivo tradicionais em ambientes de vida real, num supermercado, numa cozinha, e simular atividades que as pessoas realizam, como fazer pagamentos no supermercado, ir às compras, deslocar-se numa cidade. E na região autónoma da Madeira, o NeuroRehab Lab, que é um laboratório de investigação no qual eu trabalho e desenvolvo investigação, tem-se dedicado há mais de uma década ao desenvolvimento de tecnologias interativas para a reabilitação cognitiva e motora de sobreviventes de AVC. E, portanto, o treino cognitivo é muito conhecido, a sua eficácia ainda está, apesar do treino cognitivo ser eficaz, os benefícios a longo prazo ainda não estão bem documentados, uma vez que, lá está, muitas vezes o treino cognitivo acaba por ser uma técnica que é mais utilizada numa fase de restituição da função e por isso tem mais benefícios nessa fase do que propriamente numa fase em que a pessoa já está com déficits crónicos. Em todo o caso é benéfico para, por exemplo, promover o funcionamento cognitivo e evitar trajetórias de declínio cognitivo que sejam patológicas, como o desenvolvimento de síndromes demenciais. Depois existem outras técnicas além do treino cognitivo, por exemplo, o treino de dupla tarefa, em que o objetivo é que a pessoa divida os seus recursos atencionais e realize duas tarefas competitivas em simultâneo, como por exemplo estar numa passadeira e evocar alguma informação que tenha tido que recordar, ou realizar cálculos enquanto está na passadeira a andar, por exemplo. Isto é interessante e pode promover aqui o desenvolvimento das nossas capacidades atencionais, neste caso a atenção dividida. Depois também temos por exemplo, uma técnica ou uma intervenção que visa aqui resolver problemas, portanto, tornar a pessoa mais proficiente na resolução de determinados problemas, uma vez que tem recursos diminuídos do ponto de vista cognitivo, nomeadamente pode ter alterações ao nível da função executiva. E aqui o que é que nós fazemos? Nós definimos quase que um conjunto de etapas para a resolução de determinados problemas do cotidiano, identificando, por exemplo, soluções e analisando cada solução, considerando as suas vantagens e desvantagens, por forma a que a pessoa depois selecione a solução que faz mais sentido e que tem menos desvantagens, e depois avalie: isto funcionou, isto não funcionou, tenho que testar outra solução. E a ideia é padronizar este modus operandi para que a pessoa tenha ferramentas para lidar com as dificuldades que apresenta no dia-a-dia. Depois, outra técnica e outra intervenção importante é, sem dúvida, a psicoterapia de apoio, porque quando nós passamos por um diagnóstico de uma doença neurológica, este é um processo altamente difícil, tanto para a pessoa e para a família, porque os diagnósticos neurológicos são diagnósticos familiares e para isso nós temos que trabalhar ativamente no processo de aceitação da lesão cerebral, neste caso, ou do diagnóstico neurológico, qualquer que seja ele, e redefinir aqui um sentido para a vida, um propósito de vida. E quando as lesões cerebrais acontecem numa fase em que a pessoa está em idade ativa, muitas vezes a pessoa que eu era ontem já não é a mesma pessoa que eu sou agora, e isso significa que eu tenho que precisamente redefinir um novo projeto de vida para mim. Se calhar não vou poder voltar a desempenhar as mesmas funções laborais e tenho que desempenhar outras, e para isso eu tenho que mudar.
e tenho que me transformar. E o processo de transformação é dos mais difíceis. E para isso é necessário apoio, é necessário acompanhamento psicológico para promover mecanismos de autorregulação emocional, para lidar com stressores ambientais e para, acima de tudo, fazer o luto da pessoa que eu era e da pessoa que eu hoje sou, diminuindo aqui esta dissonância entre o eu pré-lesão e o eu pós-lesão. Bem, existem muitas dificuldades, não é? Em primeiro lugar, dificuldades que me parecem estar associadas aos nossos sistemas de saúde. Em primeiro lugar, o subdiagnóstico dos déficits cognitivos após uma lesão cerebral adquirida, como um AVC. Ainda há pouca sensibilidade da comunidade médica para, se calhar, a identificação destes déficits que podem muitas vezes ser subtis. Por exemplo, nós podemos estar perante alguém que sobreviveu a um AVC, que não tem qualquer tipo de sequela motora ou na linguagem, mas quando transita para o domicílio começa a sentir dificuldades em realizar as suas atividades de vida diária porque ou não se lembra bem de como é que devia fazer as coisas, ou está mais lentificado no seu processamento, ou comete mais erros por distração. E eu já acompanhei vários casos em que isso se verificou e influenciou de forma negativa o desempenho das suas atividades laborais. Portanto, há pessoas que não conseguem voltar a trabalhar porque muitas vezes estes déficits são altamente incapacitantes, mesmo subtis, mesmo que sejam subtis neste caso. E depois são déficits que nós consideramos invisíveis. Há muita atenção para os déficits motores e para as alterações de linguagem, porque são imediatamente observáveis, mas os outros são menos, não é? Portanto, esta é uma questão. Depois, a reabilitação cognitiva ainda não está muito difundida no nosso Serviço Regional de Saúde. E quando existem programas de reabilitação cognitiva disponíveis, eles são limitados no tempo. Portanto, há uma longa lista de espera, pessoas que ficam a aguardar por uma vaga e depois já não iniciam a reabilitação tão precocemente quanto deveriam, não é verdade? Isso vai alterar depois o tipo de abordagem terapêutica que nós vamos ter. Portanto, os programas, ao serem escassos e limitados no tempo, acabam por ser menos intensivos e têm poucas sessões, o que faz com que as pessoas depois, quando os programas terminam, sintam aqui que foram quase que abandonadas, por assim dizer, porque depois continuam com dificuldades no dia-a-dia e precisam de apoio, um apoio mais continuado. Havendo aqui poucos recursos na comunidade também, isso dificulta o processo de reintegração nos seus contextos de vida mais significativos. Depois, em termos clínicos, propriamente ditos, aquilo que eu posso dizer é que, por vezes, as pessoas que sobrevivem a uma lesão cerebral adquirida como um AVC podem não ter tanta consciência dos seus déficits. Isto é aquilo que nós chamamos a nosognosia. E podem aderir, por essa razão, menos ao processo de reabilitação e ao processo terapêutico, porque não consideram que precisam. Mas a realidade é que isto é um déficit neurológico, não é? Depois, existe uma elevada prevalência de determinadas psicopatologias, neste caso no pós-AVC, por exemplo, cerca de 30% dos sobreviventes podem desenvolver aquilo que nós chamamos perturbação depressiva major no pós-AVC. E as psicopatologias, no geral, acabam por influir negativamente na adesão ao processo terapêutico, porque as pessoas sentem-se desmotivadas, sentem-se pouco envolvidas, porque perderam tanta coisa e então não conseguem entender muitas vezes como é que a reabilitação as vai poder ajudar efetivamente. Isto acaba por ser um desafio acrescido para nós profissionais. E, sem dúvida nenhuma, depois há questões também logísticas, não é? Pessoas com déficits motores, hemiparésias, hemiplegias, ou que não têm uma rede social de suporte que seja robusta, podem não conseguir vir às sessões de intervenção porque não têm transporte, não têm autonomia para se deslocar. E este é um outro problema. Ou porque residem muito longe e depois a reabilitação cognitiva é realizada, portanto, num outro concelho. Isto acaba por agravar o acesso a este tipo de intervenções terapêuticas também. É um desafio acrescido.
Na região autónoma da Madeira, diria que o acesso à reabilitação cognitiva é ainda muito escasso. Isso prende-se com a falta de neuropsicólogos de intervenção no hospital, nas unidades de cuidados continuados e também no setor privado. Se nós pensarmos numa equipa multidisciplinar que intervém num programa de reabilitação no pós-AVC, pensamos num programa que integra vários profissionais de saúde, desde fisiatras, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, mas os neuropsicólogos de intervenção nestas equipas são uma raridade, simplesmente pode haver um ou nenhum. E neste momento, no contexto regional, a neuropsicologia ocupa um espaço no contexto hospitalar que se prende essencialmente com o apoio ao diagnóstico diferencial das demências, mas ainda há muito pouco que é feito na área da intervenção neuropsicológica. Portanto, sim, eu diria que temos que apostar, portanto, na integração de neuropsicólogos de intervenção no setor público e no setor privado para conseguirmos dar uma resposta mais aprimorada, mais efetiva a pessoas que têm déficits multidomínio na sequência de determinadas doenças neurológicas, por forma a conseguirmos efetivamente responder a estas necessidades que existem na prática. Não nos podemos esquecer que o AVC é uma das principais causas de morte e de incapacidade na região autónoma da Madeira. É possível, há cada vez mais literatura científica neste domínio e há cada vez mais sensibilização para a prevenção e, como disse desde o início, prevenimos tomando consciência do nosso cérebro. Ele existe, ele está aqui, ele precisa de ser nutrido e de ser cuidado à semelhança dos outros órgãos do nosso corpo, como o coração, os pulmões, etc. Efetivamente, no caso dos AVCs, 90% podem ser prevenidos através da gestão de fatores de risco vascular, que são modificáveis. No caso das demências, por exemplo, a revista Lancet, que é uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial, emitiu uma série de recomendações e publicou dados que apontam para o potencial preventivo das demências, estimando que cerca de 45% dos casos de demência, de todos os casos, podem ser prevenidos ou o seu início retardado. Okay? Se nós gerirmos cerca de 14 fatores de risco que são modificáveis, relacionados com o nosso estilo de vida. Muitos destes fatores de risco, já disse há pouco, que se prendem aqui com até fatores de risco para doença cerebrovascular e doenças cardíacas, mas existem outros, como por exemplo a depressão, o isolamento social, os traumatismos crânioencefálicos, a diminuição da acuidade auditiva e da acuidade visual, a poluição do ar. Portanto, são fatores de risco. A baixa literacia também, não é? O facto de nós não investirmos muito no nosso processo de formação e de instrução vai limitar o desenvolvimento dos nossos recursos cognitivos, não é? E por isso vai nos vulnerabilizar mais para patologias do sistema nervoso central. Portanto, a prevenção é central. E cada vez mais nós, psicólogos, neuropsicólogos, apostamos na prevenção, através de programas de literacia em saúde, os neuropsicólogos, neste caso, através de intervenções de otimização ou de potenciação cognitiva, que são intervenções não farmacológicas dirigidas a adultos saudáveis, que não têm diagnóstico formal de doença neurológica ou psiquiátrica, mas que têm alguns fatores de risco para declínio cognitivo, como sejam perturbações do sono, sintomatologia ansiosa e depressiva, dificuldades em gerir conflitos, depois impactam a sua vida pessoal e familiar e, portanto, estas intervenções são muitas vezes multicomponente, ou seja, implicam que nós mobilizemos várias abordagens terapêuticas, desde a terapia cognitiva ao comportamental, ao treino cognitivo, à exploração de novos interesses ocupacionais, por exemplo, e articulemos esta intervenção multicomponente com outras especialidades, neste caso a nutrição, não é? A educação física e também a psiquiatria.
a psiquiatria neste caso para questões de saúde mental também e para a promoção da saúde do nosso sono. Portanto, a otimização cognitiva visa essencialmente promover o nosso funcionamento cognitivo, otimizá-lo e aqui cuidar dos diferentes pilares da saúde cognitiva para podermos construir aquilo que eu chamo a reserva cognitiva, que é uma espécie de escudo que protege o cérebro das doenças neurológicas e que torna o cérebro mais resiliente face ao dano ou à lesão cerebral. Só para ter uma ideia, pessoas com maior reserva cognitiva e com lesão no cérebro, carga patológica no cérebro, podem não manifestar sintomas clínicos compatíveis com essas lesões em vida. E se eu fizer uma avaliação cognitiva, podem ter precisamente resultados normais. Portanto, mais reserva cognitiva significa mais saúde do cérebro e mais resistência e resiliência neuronal. Uma vez que a reserva cognitiva é o tal escudo que protege o cérebro que pode ser construído ao longo da vida, portanto não é uma questão de tudo ou nada. A Anabela tem mais reserva cognitiva do que o António e não há nada a fazer. Não, há sempre qualquer coisa que podemos fazer. E eu diria que a primeira coisa que nós podemos fazer é aprender. Portanto, eu diria que para promovermos a nossa reserva cognitiva temos que fazê-la em 3 etapas. Estimular, a primeira etapa, estimular novas aprendizagens. Isso vai estimular o cérebro a aprender. A segunda etapa seria repetir estas aprendizagens para que elas não sejam um ato isolado. E a terceira etapa seria complexificar as exigências, portanto, destas aprendizagens, por forma a adquirirmos mestria. E para isso podemos dedicar-nos a novas aprendizagens muito distintas. Podemos aprender uma nova língua, podemos aprender a tocar um instrumento musical, mesmo na idade adulta, não vamos ser Mozart ou Beethoven, mas também não é esse o objetivo. A ideia é criarmos ou construirmos mais capital neuronal, promovermos aqui a nossa neuroplasticidade. Podemos também aprender um novo estilo de dança que nós não dominemos, ou aprender a dançar no geral, aprender a praticar um determinado desporto, a ler um livro que nos entusiasme. Portanto, há muito que nós podemos fazer para estimular o nosso cérebro e podemos começar já hoje.